E aí a gente, para iniciar esse estudo sobre a parte da hidroestática, nós vamos entender densidade e massa específica. Eu creio que vocês tenham visto esse assunto no primeiro ano, em química, densidade e massa específica, que são praticamente a mesma coisa. A densidade de um corpo, ela é dada pela massa e o seu volume total. Então, dessa forma, nós conseguimos considerar a densidade de um objeto. E por ter o envolvendo a parte líquida, por ser uma composição líquida dentro de um recipiente, nesse caso uma substância, água ou qualquer outra substância líquida, ela também vai estar ali, ela também, na verdade, vai possuir uma densidade. Por isso que geralmente a gente vê aquele joguinho lá que tem se afunda ou boia. Ali nós temos que levar em consideração dois fatores: a densidade do objeto e a densidade da água. E aí, dessa forma, é que a gente consegue saber se o objeto que vai estar dentro da água ou sobre a água ele vai afundar ou se ele vai boiar, certo? E aí, quando eu me refiro a uma massa específica, eu estou me referindo a uma substância pura e homogênea. Uma substância pura é uma substância que não possui nenhum tipo de mistura, certo? E homogênea, a mesma coisa, ok? É uma substância que não está se misturando com outra, ok? E aí, quando a gente tem uma substância que se mistura com outra, nós consideramos ela uma substância heterogênea, ok? Tranquilo? Vamos lá. E aí, como é que eu calculo a densidade de um corpo? Matematicamente falando, para que eu calcule essa densidade da massa, ou massa específica, né? Densidade ou massa específica, tem um errozinho aqui ortográfico, tá? Massa expedífica, mas é específica, certo? Eu vou ter a razão entre a massa do objeto ou a massa do corpo dividido pelo seu volume. Então, a gente tem como calcular a massa do líquido, certo? O líquido possui massa, que ocupa o espaço dentro do objeto. E aí, dentro desse fator, eu consigo definir a densidade do líquido ou a densidade do objeto, ok? Então, a gente tem esse mizinho, certo? Como a densidade da massa específica, ou a gente pode representar por D também. Em unidade de medida, no sistema internacional, densidade ela é quilogramas por metro cúbico. A massa do corpo, né, o Mzinho, e o V, o volume. Massa em unidade de medida, quilograma, e volume em unidade de medida, metros cúbico. Ok? E aí, além de entender que existe uma densidade de massa referente ao líquido e ao objeto, eu tenho que entender também que ali, dentro dessa composição de estrutura, existe um peso específico. A gente sabe lá dentro da física um, né, da primeira física, a física do primeiro ano, na parte que envolve o estudo da dinâmica dos corpos, a gente sabe que o peso de um corpo ele é dado por massa vezes a gravidade. E aí eu vou ter que esse peso específico em relação a ele estar dentro de uma substância líquida, ele vai ser igual ao peso desse objeto, ou seja, sua massa vezes a gravidade, dividido pelo volume onde ele se encontra, ok? Então aí eu tenho uma consideração referente ao peso específico. Tranquilo? E observe, eu vejo que eu tenho a densidade atrelado ali dentro da composição da estrutura e volto a repetir para vocês, pensem em uma caixa com água e um objeto dentro. Eu sei que a densidade é massa sobre o volume, eu sei que o peso específico que o objeto vai estar exercendo sobre o líquido vai ser o seu peso, a sua massa vezes a gravidade,
dividido pelo volume onde ele está. E além disso tudo, a gente tem que, em volta desse sistema, existe uma pressão mecânica, uma pressão que é exercida sobre a água, certo? Ela pode ser a pressão externa e a pressão interna. A pressão atmosférica, nós sabemos que nós estamos sobre uma pressão atmosférica, certo? E essa pressão, ela é calculada sendo a razão entre a força dividido pela área. Então, eu vou ter a força que é exercida dividido pela área, que é a área que cobre todo a parte do objeto onde o líquido se encontra, ok? E aí eu tenho a pressão atrelada. E como vai ser cada parte disso aí? A gente tem a seguinte definição. A força, ela é diretamente proporcional à pressão. Se minha área ela se mantém constante, ou seja, ela não se altera o seu tamanho, eu vou ter que, se eu aumentar minha força, eu vou aumentar minha pressão. Se eu diminuir minha pressão, eu vou diminuir minha força. Isso para a área constante, certo? Agora, se eu aumento minha área ou diminuo ela, mantendo a força constante, eu vou ter que essa pressão vai ser inversamente proporcional à área. É a mesma coisa que eu dizer que se aumento a área, diminuo a pressão. Diminuo a área, aumento a pressão, ok? E aí a gente tem o seguinte exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês já ouviram falar no Mar Morto? Alguém já ouviu falar no Mar Morto? Gente, vamos interagir, vamos conversar. Vocês estão tão calados, tão cansados. Sim, alguém falou aí sim. Paulina falou sim. Vocês sabiam que o Mar Morto ninguém consegue se afogar nele? Mesmo que você queira, mesmo que você não saiba nadar, você no Mar Morto consegue. No Mar Morto você pode ir para qualquer área ali naquela região que você não vai afundar. Isso se deve à questão da densidade do Mar Morto. Ela é tão grande que qualquer objeto que eu coloque ali, até nós mesmos, seres humanos, que temos uma massa considerável, dependendo da massa que eu possua, não vou afundar porque minha densidade ela vai ser menor do que a densidade do Mar Morto. Então a gente tem essa característica do Mar Morto referente a outro fator que ele possui, que é a grande concentração de sal. Se vocês fizeram alguma experiência, por exemplo, com ovo, você tem lá a água da sua casa, você pega uma bacia, enche de água e coloca um ovo. Você vai ver que o ovo vai afundar dependendo do volume que você coloque ele. Se você colocar sal, você vai ter que essa densidade referente à composição da mistura, porque aí você não vai ter agora uma substância pura, né? Você vai ter uma mistura, água com sal, ele vai fazer com que a densidade do líquido aumente, fazendo com que o ovo comece a flutuar devido a essa concentração de sal. Bem assim acontece no Mar Morto, certo? E aí a gente pode observar outro fator atrelado, é que essa pressão, ou seja, a pressão dele também é tão grande que faz com que qualquer objeto, que qualquer pessoa que esteja ali, fique flutuando, ok? E aí vem outro conceito. A gente viu a pressão mecânica, que é a pressão que envolve o movimento, né? Isso. E a gente agora vai ver a pressão hidrostática, que é a pressão que a água exerce sobre o objeto. Isso vai se dar através da seguinte fórmula: a pressão hidrostática ela é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura, ou seja, a altura do objeto que ele possui, a altura do líquido, da superfície até sua profundidade, ok?
E aí eu tenho a pressão hidrostática, que é a pressão que a água exerce sobre os corpos. E profundidade, ok? Aqui tem as variações linear, ou seja, qualquer um desses que eu aumentar vai aumentar a minha pressão hidrostática. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. É tanto que objetos marítimos, né? Aqueles submarinos, ele tem uma determinada profundidade a chegar no mar. Se ele chegar a uma profundidade maior, a pressão ela vai ser tão grande que vai fazer com que ele comprima. E aí, isso já aconteceu até em filmes. Eu acho que tem filmes científicos que mostram essa questão da profundidade do mar. É uma determinada profundidade, a pressão é tão alta que faz esmagar os objetos. E aí o fluido engloba líquidos e gases. Gases eu consigo considerar também como um fluido. E aí a gente tem uma observação referente à pressão hidrostáticas, a hidroelétrica. A hidroelétrica, a água ela está em uma determinada altura, certo? Então essa pressão que ela exerce faz com que, nesse caso aí, os geradores sejam ativados gerando energia elétrica. Por isso que tem que ter uma determinada altura da água dentro das represas ou das hidrelétricas, na verdade, né? Para que haja essa geração de energia. Então aí a gente tem agora referente à unidade de medidas no sistema internacional de cada um daqueles termos. Pressão hidrostática é Newton por metro quadrado. Densidade vocês já viram que é quilogramas por massa por metro cúbico. E gravidade metros por segundo ao quadrado e altura metros. E aí vem uma observação bem importante para vocês. Lembrar sempre que a pressão hidrostática ela não depende do volume do líquido, e sim da profundidade. Quanto mais profundo o recipiente, maior vai ser a pressão hidrostática, quase que não sai a palavra, que o líquido vai exercer sobre o objeto, certo? E aí vem as convenções. Se você quer converter de quilograma metros cúbicos para grama centímetros cúbicos, vocês dividem por 1.000. 10 elevado a 3 é 1.000. Caso vocês queiram converter de gramas por centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, vocês vão multiplicar por 1.000, ok? Essas são as convenções. E aí a gente sabe que de metros para centímetro multiplica por 100, de centímetros para metro divide por 100. Beleza? E aí vem outras unidades. 1 atm, ou seja, uma pressão atmosférica de 1 atm equivale a 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, ok? Então tem essas considerações, essas observações aí. Se vocês verem, por exemplo, lá, 1 Pascal é a mesma coisa que eu falar que é 1 Newton por metro ao quadrado, ok? E aí a pressão atmosférica ela diminui com a altitude. Quanto maior a altitude, certo? Menor a pressão atmosférica. Por isso que determinadas montanhas a pessoa sente falta de ar porque a pressão atmosférica ali é bem baixa. Então o ar está bem rarefeito. Tranquilo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar para a questão de